aparece aí, ó. Primeiro gol do Atlético Mineiro é do Alisson, que substitui o Hulk, porque está lesionado. Ele é cria do Atlético Mineiro, é um menino da base, recebe essa oportunidade e abre o placar aos 17 minutos. Esse é um time que vai se acertando, né? O Atlético Mineiro vai crescendo, até pelas alternativas que tem, que são dadas para o Cuca. Então, você tem jogadores que dão opções de ataque e de movimentação, de troca de posições. Você tem é um time que se reforçou bem. Então está sem o Hulk, mas é uma equipe com muito. Assim, não dá para medir muito contra o Manaus, tá? Mas é o que está tendo, né? Você tem que enfrentar o Manaus e golear o Manaus, ou seja, tá feito, né? A situação ali tá resolvida. Mas é um time que vem crescendo, que vem se desenvolvendo, porque o técnico tem boas ideias e tem elenco para desenvolver essas boas ideias, né? Então você, por exemplo, tem o Coelho da alternativa de posicionamentos múltiplos. O segundo gol foi dele, inclusive. Múltiplos pro Cuca. O Scarpa também dá essa alternativa de posicionamentos múltiplos pro Cuca. O Cuca gosta desse tipo de jogador que faz com que o time dele possa se movimentar taticamente dentro do campo sem que ele tenha que fazer substituições. Então... E a gente viu o gol do Rony antes, só porque a gente está falando de novidades. O Renan é quem desconta aí, ó. Aí tá 3-1. Bonito o gol do Renan. Belo gol, né? Então, assim, é uma equipe para a gente ficar de olho aí no desenvolvimento da temporada. Investimentos, não diria mais modestos, porque são grandes investimentos, mas menos badalados do que o Cruzeiro e que vão dar provavelmente mais resultados, principalmente pelo que o Atlético já tinha. Por exemplo, o Daverson. Pois é, mas faz esse gol. Esse aí é o Coelho dando o passe assistência para o Daverson, e eu ia chamar a atenção para isso. O Daverson entra no lugar do Alisson, quer dizer, a primeira opção, não sei se pelo adversário, mas a primeira opção do Cuca ao Hulk foi o Alisson da base. Assim, é interessante, né? E aí, assim, interessante essa situação, porque... Ali tá aquele é o gol impedimento, Rony. 4-1 termina. Porque o Daverson é um jogador com mais experiência. Eu não sei se é uma questão de característica. O Daverson não tem a mesma característica do Hulk. Difícil também encontrar um jogador que tenha a característica do Hulk para substituir. Mas foi interessante essa opção. Eu falei do gol do Renan, né, para o Manaus. Foi o gol no 3-1. Esse gol zera a contagem do Everson, que estava superando até então a marca do João Leite no Atlético, que durava desde 1978, tá? Até aqui, quer ver, ó? 773 minutos sem levar gols. Tinha o João Leite. Isso foi alcançado no Brasileirão, tá? O Alisson, olha aí, já vamos falar do Alisson aí. O Everson tinha 774. E aí levou o gol do Renan ontem, e aí zerou essa contagem. Mas vinha muito bem também a defesa do Atlético Mineiro, vale destacar. Né? Sim, a conta vai para o goleiro, mas no geral. Exatamente. É toda a defesa, né? Exatamente. Bom, e o Atlético Mineiro nessa Copa do... É porque a gente está vendo adversário, já vamos falar do Vasco também. O Fluminense vai também. Mudar o padrão já para a próxima fase, já vai mudar o padrão. Dependendo do sorteio, já começa a ficar um pouco mais difícil, né? Eu falei da substituição que o Cuca preferiu, né? Saindo o Hulk lesionado e entrando o Alisson, e ele também. Aliás, ele valorizou as opções que ele tem para o ataque, e isso para o jogo de ontem. Vamos ouvir. São escolhas que a gente faz para cada jogo, uma escolha. E eu tenho confiança no Daverson, tenho confiança no menino que entrou, tenho confiança no Rony, e no Bernard, no Caio, nos que entram, no Coelho. Então a gente utiliza os jogadores conforme a gente imagina o jogo. Amanhã cedo a gente já começa a analisar o próximo jogo, que já é daqui a pouco, e fazer uma boa partida. E essa é a meta, né? Você fazendo um bom jogo, você sempre fica próximo do bom resultado. Então tá, e ele ainda falou sobre o Alisson, esse que eu estou insistindo tanto, mas porque ontem, e me surpreendeu também, entrando antes do Daverson, falou que, aspas, tem muita chance de dar certo. E eu fiquei bastante feliz com isso aqui, porque já falei, uma grande entusiasta de crias de clubes.
É mais difícil você introduzir o jogador da categoria de base hoje em dia numa equipe que faz grande investimento. O Atlético faz, né? O jogador tem que se destacar numa boa condição mesmo e tem que brigar. Veja bem, porque o Hulk não está, ele tem que brigar pela vaga com o Daverson. E ainda tem as opções, se você mudar o esquema tático, você tem outros atacantes que podem entrar ali e o jogador ficar de fora. Então foi uma boa oportunidade de colocar o Alisson e o Alisson aproveitou a chance. Pois é, só que eu tô até aqui recuperando as contratações do Atlético, porque eu me lembrava de nomes novos no time e novos em idade. E de fato, ó, o Vitor Hugo, que era zagueiro do Bahia, muito jovem, foi contratado, e o João Marcelo, que estava no Guarani, atacante, muito jovem, também foi contratado. Então a gente tem uma mudança de perfil, ou pelo menos uma diversificação do perfil no Atlético Mineiro, porque é muito comum, tem sido muito comum, a gente ver clubes grandes, times fortes, se reforçando com nomes prontos. Então, mas esses são jogadores que acabam se destacando, por exemplo, no caso do João Marcelo do Guarani, acaba se destacando ali no estadual, por um clube menor, e aí o clube da Série A vai buscar esse jogador para composição de elenco e desenvolvimento dentro do seu próprio elenco, né? São jogadores que chegam para se integrar ali e para tentar buscar o espaço, né? Não é uma contratação, por exemplo, como a do Rony, né? Rony chega, se não for para ser titular, para ser a primeira opção ali para entrar no time, né? Então, é um perfil diferente, né? E acho que é um jogador que é difícil. O Rony dá muita resposta. E dá muita resposta para o treinador, para aquilo que o treinador pede. Então, esse é um jogador que vai acrescentar bastante aí ao elenco do Atlético, né? A questão do Palmeiras, da saída dele do Palmeiras, é muito mais por desgaste do período que ele esteve lá do que pelo que ele entregou de resultado. Me parece um jogador, ao contrário de outras contratações que foram feitas, em que o jogador estava caindo de produção e por isso deixou o clube, e aí a gente pode pegar as do Cruzeiro como exemplo, tá? Gabigol é esse caso. O próprio Dudu, que sai do Palmeiras, também é esse caso. Fagner, na lateral, já estavam em baixa. Eles já estavam em baixa nos seus clubes e o Rony era uma questão de desgaste, não totalmente daquilo que ele apresentava ou não apresentava em campo. Acho até que ele já apresentava menos, obviamente, do que ele apresentou, mas ainda apresentava um nível que poderia mantê-lo no elenco do Palmeiras. Que acho que até era o desejo, né? Diante das oportunidades que teve, da demora para sair, acho que até era o plano A. Mas estava meio incomodado. Não dá nem para falar, não dá para chamar de falta de oportunidade, porque ele entrava com muita frequência, Isso. né? Acho que estava incomodado com a reserva. E acho que a torcida tinha algum incômodo com ele na parte final, e a diretoria algum também, né? Não. A diretoria fez um esforço também para que ele saísse, assim como queria muito que o Dudu saísse. Ou não fez esforço para ficar, né? É. Mas enfim, tá aí dando a resposta no Atlético Mineiro. Falei dos adversários,